atualmente, né? Eu sou da FDR, que é da Faculdade de Direito do Recife. Estou como diretora jurídica já há mais de um ano, acho que 1 ano e meio quase. E eu vim falar um pouquinho com vocês, pedir a ajuda do meu assessor, que já vai se apresentar também, André, para explicar um pouquinho sobre esse processo de CLJ, de documentações, que eu sei que dá uma dor de cabeça, assim, a gente sabe mais do que ninguém, André pode falar bem melhor que eu, porque ele está na linha de frente disso agora. Mas é isso, gente, estou sempre à disposição e eu vou passar agora a palavra para André se apresentar. Boa tarde, pessoal. Meu nome é André, eu sou assessor de projetos, junto com Raquel, e também sou da FDR, estou no segundo período. Entrei no BEV faz assim, um pouco tempo, faz uns 5 meses mais ou menos que entrei no BEV, e desde então estou sempre nessa parte de documentação, a parte que eu estou vendo bastante, que eu estou fazendo bastante, junto com o gerente, com o Rachel também, então sempre vivendo isso mesmo. Então vou tentar passar isso para vocês, esse ponto de vista, de uma forma mais simples, sem complicação, e mostrar para vocês como é uma empresa júnior sob o aspecto jurídico, a documentação necessária, como ela é formada. Então, tu passa, por favor, Rachel. De fato, a constituição de uma empresa júnior, né? Assim, para o direito, a natureza jurídica de uma empresa júnior é uma associação civil sem fins lucrativos. Por mais que tá ali batendo meta, ganhando dinheiro, tá vendendo contrato, sempre tentando fechar contrato, vender um produto, coisa assim, a empresa júnior ela não tem a finalidade de ter lucro. Todo o montante, todo o dinheiro que a empresa júnior ganha é para ser reinvestido nos membros, com capacitação, com eventos, com tudo isso. Então, de fato, ela não tem uma finalidade lucrativa. Então, em abril de 2016, foi criada a Lei 13.267, que fala um pouco mais sobre a empresa júnior. Tipo, ela realmente regulamenta o que é uma empresa júnior. E aqui a gente trouxe o artigo 2º dessa lei, porque é um pouco extensa, e o artigo 2º acho que é um dos mais importantes, porque meio que explica o que de fato é uma empresa júnior. E uma EJ, ela tem que estar vinculada a alguma universidade, alguma instituição de ensino. Ela não pode ter, como já disse, finalidade lucrativa, então os membros eles não podem receber um salário, receber uma bolsa, algo assim, porque eles estão lá com um termo de voluntariado. Porque antes de você entrar na empresa júnior, também do requisito é você assinar um termo de voluntariado, porque você está como voluntário, não está para receber financeiramente, mas sim você sair capacitado. E aqui, falando um pouco mais da IJ, a gente vai mostrar um pouquinho da documentação para o registro do cartório, inicialmente, para formalizar um IJ, como é que cria. E aqui tem um checklist que tem alguns documentos que a gente vai falar e vai se aprofundar um pouquinho mais em cada um deles. E é o Estatuto Social, o edital de convocação, tem as atas de fundação, a assembleia, ata de posse, eleição, tem a lista de presença também, e também os documentos dos membros da diretoria que a gente precisa mandar para o cartório. Tu passa, por favor, Rachel? Obrigado. E assim, começando, acho que um dos mais importantes, que é basicamente o primeiro passo, é o Estatuto Social. Sim, inclusive, pessoal, se eu estiver falando muito rápido, alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode me interromper, pode falar que é tranquilo. E sobre o Estatuto Social, ele é basicamente aquilo que vai formar a IJ de primeiro plano. É lá que vai conter as primeiras informações, o primeiro escopo vai ser formado pelo Estatuto. E tem aqui no Código Civil, tem explicando o que deve conter no Estatuto, quais são os requisitos e aquilo que deve conter no Estatuto para poder ser registrado, que é a denominação dos fins e a sede da associação, então tem que estar lá bem especificado qual a finalidade da associação, tem que ter uma finalidade que seja uma finalidade que tenha a ver com o curso, que tenha a ver com a instituição e que possa ajudar de alguma forma a sociedade. Tem que também, como eu falei, ter a sede, tem que estar especificado onde vai ser a sede e geralmente está vinculado com a instituição de ensino. Tem também falando como deve entrar, como sai da associação, tem que estar especificado também no estatuto. Os direitos e deveres dos associados, quem está lá, o que é que eles devem fazer, como devem fazer. E tudo isso mais. Tudo do estatuto tem que estar falando mais ou menos de como a empresa vai funcionar. E depois do estatuto, tem também a ata de fundação, tem as outras atas também. A ata de fundação é para meio que formalizar, é a criação, é o início
da EJ. É na ata de fundação que vai estar especificando que tais fundadores tiveram a ideia de criar tal EJ com tal finalidade, em tal dia, em tal momento. Então tem que estar tudo bem, é realmente bem burocrático o processo. Mesmo sendo uma coisa simples, tem que estar bem definido para poder enviar para o cartório. Aí também tem o edital de convocação, que vai convocar as pessoas para a Assembleia. Isso também deve estar previsto no Estatuto, qual o tempo mínimo para ser lançado o edital, para convidar as pessoas para participarem da Assembleia. Então, dentro do Estatuto, isso vai estar definido. Tem também as assembleias. A gente tem 2 tipos de assembleia, que é a Assembleia Ordinária e a Assembleia Extraordinária. Na Assembleia Ordinária é aquela que já está prevista no Estatuto, que vai acontecer, no Estatuto está dizendo, vai acontecer na segunda semana de cada mês. Então, na segunda semana de cada mês, vai ter uma Assembleia Ordinária, vai estar prevista para falar sobre assuntos do interesse coletivo da IJ. Também tem a Assembleia Extraordinária, que ela vai acontecer também para falar sobre assuntos importantes, mas que não necessariamente estão previstos no Estatuto. Ela pode estar prevista no regimento interno, que o Rachel vai falar um pouco mais para frente, mas dentro desse tal de convocação, vai chamar as pessoas para participarem, e dentro também vai ter a ata de assembleia, que vai especificar o que foi falado na assembleia, quais foram os temas discutidos, qual foi o objetivo da assembleia, tudo vai estar também bem especificado, bem definido. Também, além disso, vai ter a lista de presença. A lista de presença ela vai servir para formar o quórum, porque num estatuto vai estar lá que, por exemplo, para para uma pessoa ser eleita, ela deve atingir o quórum mínimo de 1/4 dos associados. Então, a lista de presença serve para definir isso, para saber se realmente foi seguido o quórum mínimo que foi estabelecido. Outra ata também é a ata de eleição, que vai mostrar quem estava concorrendo, a qual cargo, em tudo isso. E a ata de posse é para realmente empossar aquelas pessoas que foram eleitas. São bem parecidas, mas elas são divididas em 2, que é para poder ter essa definição. E todas essas atas, todas essas coisas, por mais que sejam coisas muito simples, muito bem definidas, elas têm que estar previstas, têm que estar realmente bem organizadas, porque como vai mandar para o cartório é um órgão muito criterioso. Eu não sei se mais alguém teve a oportunidade de trabalhar com cartório, de mandar documento, e eles são realmente bem rígidos, e às vezes por causa de uma palavrinha, de uma coisa, eles mandam de volta e você tem que refazer. Então tem que ser realmente tudo bem especificado, tudo bem certinho para poder dar certo. E aqui, sobre o cartório, a gente tem os custos, né, claro, e para começar, os custos iniciais variam em torno de 40 a 60 reais, então são bem mais baratos, de que no final, quando para você realmente ter o certificado de registro, já é um custo um pouco mais alto, um custo um pouco mais elevado, entre R$ 1.000 e R$ 3.000, e todos esses documentos, eles devem ser enviados juntos para o cartório, e, por exemplo, o estatuto, ele é cobrado por página, o valor dele é cobrado por página, então quanto maior for o seu estatuto, mais caro ele vai ser. Então, uma dica, e acho que é um conhecimento geral, é que muitas coisas que estão colocadas no estatuto podem ser transferidas para o regimento interno, para não precisar estar no estatuto e no estatuto ficar muito grande e acabar ficando muito caro. E além disso, uma curiosidade, digamos assim, é que geralmente empresas e associações com finalidade lucrativa, elas são registradas na junta comercial. Mas como a EJ ela é uma associação sem finalidade lucrativa, ela vai ser registrada no cartório de registro de pessoas jurídicas. Então, isso daí é outra coisa também sobre cartório, é que antes tinha que ficar levando para o cartório físico e ter todo aquele trabalho de chegar lá e... Boa tarde, Matheus. De chegar lá e ter que levar os documentos e transporte e tudo mais. Hoje em dia a gente pode falar diretamente com a central, uma forma online, que também facilita muito e adianta bastante o processo de estar mandando. Mas mesmo assim, continua sendo um processo bem demorado e bem rigoroso. Continua da mesma forma, só que a gente tem isso da comodidade de estar em casa. E além disso, depois desses enviados os documentos para o cartório, depois do certificado do registro ser expedido, ele só vai ser expedido depois
do pagamento final, que, como eu disse, varia entre R$ 1.000 e R$ 3.000. Então, vai depender também da quantidade de folhas e tudo mais que você mandou. E depois disso, é que você vai poder emitir o CNPJ, que também é o requisito para fazer isso. E o Rachel vai falar um pouquinho mais sobre o resto dos documentos. Massa, valeu, André. Até aqui, vocês ficaram com alguma dúvida sobre o que o André disse? Porque eu vou puxar um pouquinho de todo o procedimento que ele passou aqui com vocês bem rapidamente sobre cartório. Inclusive, ele comentou que agora tem a possibilidade da gente atuar online, né? O que facilita muito a nossa vida, porque os cartórios eles funcionam como países isolados, sabe? Alguns vão indeferir o seu documento por conta de um erro aqui. Os outros decidem deferir por causa de outra coisa. Eles vão implicando com as coisinhas deles. Então, é algo muito imprevisível. O Bev, por exemplo, que atua com isso no dia a dia, a gente acabou criando um relacionamento com o segundo RTDPJ. Então, a gente conhece lá o pessoal, Zuleide, que organiza lá. Então, a gente já sabe mais ou menos prever o que, que eles vão considerar para indeferimento ou para deferimento. Mas realmente é algo que dá uma dorzinha de cabeça. E aí, passando para. Pode falar, Ruth. Eu tenho uma dúvida, na verdade. Enfim, eu pensei e aí eu vim perguntar, porque olhando para essa parte de documentação, eu queria entender assim, se tem alguma documentação assim, dentre, por exemplo, essas que vocês apresentaram assim, dessa questão de tipo para abrir uma empresa júnior e tal, se necessitaria tipo necessariamente ter a ajuda de um contador, de uma assessoria assim, tipo para retirar, ou, por exemplo, se a gente entregar, assim, tipo, essa questão do escopo certinho, do manual certinho, de como o pessoal pode tirar, eles conseguiriam fazer isso, tipo, sem maiores problemas. Eu queria entender, tipo, é porque eu não entendo muito bem como funciona essa questão da documentação. Aí me veio isso. Tranquilo. Tu tá falando da retirada dos documentos em si, física, ou da elaboração delas, dos documentos? Eu acho que é na elaboração em si, porque, por Uhum. exemplo, tu falou, que os cartórios são meio chatinhos, e aí, por um errinho assim, eles voltam a documentação para fazer de novo, enfim. Entendi. Queres responder, André? Ui, eu tinha escrito para não esquecer, aí eu sem querer mandei no chat, mas é isso. Não necessariamente vai precisar de ajuda de algum contador, de algum advogado para poder elaborar. Mas, como a gente falou, são pequenas coisinhas que realmente vão ficar ali e, além de ter todo, de saber montar tudo, tem também esse fato de ter um errinho. Então, por exemplo, a gente, como já está acostumado, a gente já sabe como evitar esses erros. Como o Rachel falou, que cada cartório tem a sua identidade, tem a sua personalidade, digamos assim, a gente já está habituado com o cartório daqui, como a gente vai mandar, a gente já sabe que se mandar desse jeito vai estar errado e eles vão mandar voltar. Então, a gente já tem um pouco mais dessa dinâmica e já sabe mais ou menos. Mas dá para fazer realmente sem a ajuda de um advogado ou contador, mas também vai gerar bastante dor de cabeça também. Isso. E complementando um pouquinho o que o André trouxe, tem documentos que exigem um certo nível de conhecimento jurídico mais aprofundado. Então, por exemplo, o Estatuto Social, ele é assim a base, como estava no slide, assim, o código genético de tudo que vai acontecer dentro da empresa. Existem órgãos que são elementares e que precisam estar dentro adequados à lei, né? Corretamente. Então, tipo, a Assembleia Geral é assim essencial que esteja discriminado certinho como vai acontecer para não gerar problemas futuros, caso assim, porque a gente é humano. Nos relacionamentos, lidar com pessoas é muito difícil e é uma coisa que a gente aprende dentro do MEG, né? Uma habilidade até. Então, pode acontecer de, em algum momento, por exemplo, eu ter que lidar com um membro que não está produzindo e aí ter que retirá-lo, ou então algum membro querer renunciar. Isso tudo, todos esses procedimentos vão ter que estar previstos em estatuto. E eles têm que acontecer de acordo com a lei, de acordo com a lei das empresas juniores, de acordo com a legislação municipal. Então, tudo isso tem que ser visto e tem que ter o mínimo cuidado para não gerar repercussões maiores no futuro, até para outras gestões, porque a gente sabe que no médio os ciclos são curtos, né? Tem EJs que são 6 meses, um ano e meio. Então, é sempre para manter essa linearidade. Pronto, respondeu a pergunta, Ruth? Massa.
Então, eu vou passar agora para a parte de abertura de CNPJ. Vocês devem ter escutado muito essa siglazinha com o pessoal, com a Amanda, Ruth, Marcelo, até porque é um pré-requisito para a gente se federar, né, enquanto empresa júnior, ter o CNPJ. Ele é que nem um CPF funciona para a pessoa física. É uma certidão de nascimento e ele funciona para fins fiscais. É uma identificação fiscal para que a empresa preste contas com a Receita Federal e assim possa atuar, no caso de empresa júnior, exercer a sua consultoria, as suas atividades de forma regular e ter acesso, por exemplo, a contas bancárias, a fazer transações, né, financeiras nesse sentido, a emitir notas fiscais, que é muito importante. A gente tem toda a parte dos. Tem uma fase do CLJ que é só voltado a essas questões fiscais. Então, o CNPJ é essencial nesse sentido. E aí, o primeiro passo para poder você emitir esse CNPJ e a empresa passar a existir no plano jurídico e contrair direitos e deveres, de fato, assim como acontece com a gente quando a gente nasce, tem o CPF, tudo que a gente faz, a gente usa o CPF. Com a empresa é do mesmo jeito. Então, o primeiro passo existe um sistema integrado que foi criado para facilitar esse procedimento, que nem a Central RTDPJ, que foi a plataforma online que o cartório criou. Então, existe essa rede que é a Rede Sim. E aí ele integra todos os municípios do Brasil. E aí você vai fazer a pesquisa de viabilidade da sua empresa para a abertura do CNPJ dela lá. Entra lá no site, eu coloquei até o link, mas vocês pesquisando, entra na junta comercial do município, do estado de vocês, né, no caso. Facilmente lá vocês vão achar, ou até no Gov, vocês conseguem ser direcionados. E aí lá na pesquisa de viabilidade tem informações básicas que precisam ser preenchidas para que o CNPJ seja emitido. E um que eu vou bater bastante na tecla, que foi o que a gente bateu a cabeça também lá no BEV para poder tentar solucionar, foi o IPTU. Porque o que acontece? Quando a gente estava fazendo a abertura de CNPJ de empresas juniores, muitas delas possuem a sede na Universidade Federal, né? Como o André colocou lá, ele descreveu no estatuto, a sede muitas vezes está no campus. Só que a Universidade Federal, ela é um imóvel público. E aí, dentro da nossa Constituição, existem personalidades, bens, enfim, que são imunes tributariamente, imunes de algumas tributações, e o IPTU é uma tributação. Então, bens públicos, de acordo com a Constituição, são imunes de tributação e eles não possuem IPTU. E se você não tem o IPTU, você não consegue abrir o CNPJ. E aí, como que a gente conseguiu resolver esse problema? A maioria das empresas juniores possuem endereços digitais, como se fossem de coworking, enfim. E aí consegue gerar esse PTU e a gente poder fazer a viabilidade e abrir o CNPJ. E a viabilidade é essencial, ela acontece de acordo com o município, porque é onde a Receita Federal, a Prefeitura vai analisar se a atividade da sua empresa, que inclusive vocês vão ter que identificar o CNAE, que é justamente esse código de atividade. Aí são pesquisas, tem vários sites, inclusive no Gov tem disponível, aí vocês conseguem identificar se ela é compatível com o local em que vocês estão estabelecidos e se o nome da empresa também é inédito, se não vai coincidir com outra empresa que já existe e possui as mesmas finalidades e logo, consequentemente, não vai fazer sentido a existência de uma nova empresa fazendo as mesmas coisas naquele local. E adentrando um pouquinho mais na questão das atividades, uma dica que eu dou a vocês que estão iniciando agora e que não estão acostumados com essa questão de documentação, procurem um EJ, assim, se vocês estão em dúvida sobre o KNAI, o código, procura CNPJ de algum EJ, sei lá, ACE, que a gente tem aqui em Pernambuco. CNPJ da CE, vem que KNAI ela está inscrita, se faz as mesmas atividades, para vocês terem referências. Porque isso, assim como no Estatuto Social, assim como qualquer outra documentação, nas atas também, tem que estar tudo muito certinho, porque senão não dá certo. Sobre o CNPJ, alguém tem alguma dúvida? Senão eu vou passando aqui, porque ainda existem outros documentos, como se já não bastasse isso tudo, né? A gente ainda tem outros documentos que podem facilitar a nossa atuação. E aí eu trouxe 2 exemplos, que eu acho que são os que mais estão no nosso dia a dia e que funcionam mais direcionados para o funcionamento interno da EJ, que é o regimento interno, o André até comentou algumas coisas sobre ele, e o contrato, e eu vou bater bastante na tecla do contrato de prestação de serviços. Isso.
Pronto. Sobre o regimento interno, ele basicamente é um acordo entre todos os membros que estão lá na EJ, que aceitaram ser voluntários da sua EJ, sobre como os comportamentos vão acontecer, como as regras vão servir para todo mundo conviver lá, até para a diretoria, para os líderes que estão à frente estarem protegidos quanto às suas tomadas de decisões, né? E, da mesma forma, aqueles que não são líderes, associados, enfim, terem como reclamar, por exemplo, de como está sendo administrada a EJ, para que a gente preze no final pela atividade, para que ela seja preservada e aconteça de uma forma razoável como foi feita, fundada, né, para acontecer. Então, lá no regimento interno dá para colocar os nossos valores, né, a nossa missão, visão, toda aquela construção de mínimo existencial da empresa. Eu coloquei como exemplo também o sistema de advertências, porque pode acontecer, como eu disse, de alguma conduta um pouco desvirtuada da finalidade em que a EJ foi criada. Então, é importante a gente ter critérios concretos para poder ir lá e advertir alguma outra pessoa e estar de acordo com tanto o estatuto como o regimento. E tudo que tiver no regimento interno vai ter a mesma validade jurídica que está no estatuto. O regimento interno ele não precisa de registro como estatuto, mas no estatuto, ele, em diversas vezes e reiteradas cláusulas, faz referência às regras do regimento interno, assim como demais documentos que funcionam na empresa, mas que não necessariamente são levadas a outro órgão a registro. Então, apesar de não estar lá submetido a um órgão público necessariamente, ele ainda vai ter a mesma força jurídica que qualquer outro documento. E aí, sobre o contrato de prestação de serviços, nós somos EJs, a gente lida no dia a dia com um problema muito complicado, que é a questão da autoridade, né? A gente é estudante, então muitas vezes a gente lida com clientes muito mais complicados. Então, nossos contratos, assim, na minha visão, mais do que qualquer outros, tem que estar super fechadinhos e super com cláusulas bem assertivas para poder nos proteger na prestação de serviços. Então, o trabalho de quem vai estar elaborando esse contrato, essas cláusulas, vai ser prever os possíveis problemas que a gente pode ter nessa relação, até para estar tudo estabelecido, porque aquilo que é combinado não é caro, né? Então, para ter uma relação transparente e pacífica com o cliente, é bom ter esse contrato muito bem desenvolvido, e por isso também que, assim como o processo de registro, de elaboração de estatuto, de atas, eu indico que haja o acompanhamento de algum especialista na elaboração desse contrato, para que o objeto do serviço, os deveres e obrigações dos clientes e dos prestadores de serviços, que são a gente, estejam todos discriminados e bem claros. No BEV, a gente, e em qualquer outra EJ também, acho que é um evento canônico para empresas juniores. A gente lida com clientes meio chatos e tem serviços nossos que dependem muito de coisas que o cliente pode fornecer para a gente. Então, quando a gente vai abrir um CNPJ, por exemplo, eu deixei claro aqui que todos aqueles documentos que o André passou, estatuto social, o registro das atas com a diretoria, a ata de fundação, eles têm que ser fornecidos e estarem registrados e atualizados perante o cartório. Se o cliente não consegue fornecer isso para a gente, no momento da venda, ele fala assim: não, eu tenho esses documentos. E aí chega na hora da gente iniciar a execução do serviço, ele fala: poxa, não tenho, vocês vão ter que arrumar para mim. Isso não foi o combinado e consta em contrato. Então tem como a gente se defender nesse sentido. E eu acho que foram esses os pontos mais importantes em questão de selo EJ, formalização de uma empresa júnior. Se vocês tiverem alguma dúvida, tanto eu como o André estamos à disposição. Eu coloquei aqui nossos contatos, o André colocou o dele também. E se vocês tiverem alguma dúvida também agora, podem falar, fiquem à vontade. E é isso. Bora, gente, não fiquem acanhados não, vocês podem perguntar. Olha, Pedro levantou a mão. Fala, Pedro. Olá, pessoal, boa tarde. A minha dúvida, e tenho que assumir que eu fiquei um pouco assustado, foi em relação aos custos com cartório. E aí, porque assim, eu tô nesse projeto de tentar fundar a EJ aqui no meu campus, e aí a gente tem 5 pessoas. E aí, por exemplo, os custos finais, que pode, enfim, variar entre R$1.000 a R$3.000, seria algo meio que inviável para essas 5 pessoas. E aí eu queria saber qual é o tempo, assim,
o custo inicial e o custo final, e quais são as possibilidades de angariar esses recursos. Massa, Pedro. Tu é de onde mesmo? Tu pode repetir? Arco Verde, o pé Arco Massa. Verde. Pronto. Eu indico tu entrar em contato com o cartório daí de Arco Verde, porque as coisas internas do cartório são muito particulares de cada local. Então, prazos aqui, por exemplo, no cartório de Recife, que é o que a gente tem contato, o prazo de análise desde o momento que a gente submete a documentação, primeiro, é de 10 dias úteis para análise, pode vir um retorno se tiver algum erro na documentação. Então, esse processo pode variar muito em questão de tempo. Sobre os custos, tu pode prever eles. Existe uma tabela de emolumentos que tu também tem que entrar em contato com o cartório da tua cidade e pedir: olha, eu queria a tabela de custos para eu poder abrir minha associação. E aí eles vão disponibilizar. André falou que esses custos são por página, né? Eu vou ser sincera que eu não sei se isso é uma coisa de Recife, mas eu acho que é geral de todos os cartórios, custos são por páginas. E aí vocês podem já prever esse custo, porque existe também uma quantidade mínima de páginas que vocês vão gastar. Por exemplo, uma ata varia de 1 a 2 páginas. E aí vocês vão ter que tomar cuidado com as assinaturas também, que já geram mais páginas. Então, calcular, talvez, possa minimizar esses riscos para vocês. E uma forma de angariar recursos, o que é bem comum, assim, para as Jotas que estão iniciando, acho que rifas, né, Ruth? Até mesmo divulgar o trabalho de vocês, o incentivo dentro da universidade. E uma dica é que vocês podem procurar a reitoria ou a coordenação do curso de vocês, para ver se a universidade tem alguma verba a disponibilizar. Muitas vezes os professores e orientadores que abraçam essa causa podem conseguir algum recurso também para vocês. Boa, perfeito. Rachel já falou assim bem, e eu ia falar justamente isso. As formas que a gente pode estar fazendo é através de rifas, assim, com os estudantes, com o pessoal mesmo. A gente pode estar pedindo auxílio da instituição de ensino, né? Muitas vezes os professores, a coordenação do curso. É bom para a coordenação, para o seu curso, ter uma empresa júnior ali. Então, muitas vezes eles ajudam com essa parte de custos também. E aí, quando a gente tem algumas empresas juniores mais consolidadas, assim, que já conseguem vender serviços, eles podem estar fazendo, assim, mutirões de vender algum serviço e, a partir do dinheiro arrecadado, conseguir também custear a questão dos documentos, sabe? Mas, Pedro, isso é uma coisa, assim, que tu pode conversar com a gente pode estar sempre te ajudando para auxiliar, para a gente conseguir angariar esses recursos aí. Eu vi que Camille perguntou aqui também no chat se a gente tem algum treinamento de como fazer as documentações. Então, a gente vai disponibilizar para vocês um materialzinho que a gente dá um passo a passo assim de como fazer algumas documentações, e a gente tem até algumas bases de documentações prontas. Então, são algumas bases pré-prontas que vocês apenas modificam alguns dados da RJ de vocês, sabe? Então, a gente vai estar passando isso para vocês conseguirem ter esse auxílio maior para fazer. Eu não sei se o pessoal tem mais dúvida, mas no caso eu pensei em uma coisa para perguntar, mas não é tanto voltar nessa parte da documentação. Eu queria que tanto o Rachel quanto o André falasse um pouquinho assim para o pessoal. Pode ser mais breve assim, mas falasse assim como é estar no movimento Empresa Júnior para eles, assim, nessa perspectiva mais pessoal, de coisas que vocês desenvolveram, só para a gente assim ter esse treinamento assim completo, eu diria. Pode começar, André, que tu tá com a cabecinha mais fresca, né? Entrasse outro dia. Como a gente já falou e eu já tinha falado, eu entrei há pouco tempo e, assim, logo de cara, meu primeiro evento do MEG foi o Enege. Então, foi, tipo, surreal ter essa experiência. Inclusive, eu tô até com a camisa da FEGEP aqui, que eu comprei lá. E, realmente, é uma coisa, assim, completamente fora do normal. Não tem como você ter uma noção do que é fazer parte do MEG e dos benefícios que isso traz. A gente sempre fala que você sempre vai escutar que você trabalha numa empresa júnior, você não recebe dinheiro, você está trabalhando de graça, só que você realmente recebe muita coisa, você recebe muito conhecimento. E as outras pessoas não conseguem ver
o quão benéfico isso é para você. E você vai perceber a mudança que você tem quando você entra dentro do MEG. Você conversando com outras pessoas que fazem parte desse movimento, você consegue trocar ideias, trocar informações, e você vê que sua visão está alinhada com elas. Então, realmente é uma coisa assim muito boa e muito benéfica para você participar. É algo incrível. É, bem isso. Eu entrei no Bevilacqua há mais de um ano, né, atrás. Parece que foi outro dia, e eu nem sabia da existência de Movimento Empresa Júnior. Foi uma época que, inclusive, o Movimento Empresa Júnior não sabia da existência do Bevilacqua também. Era uma coisa recíproca. E aí eu entrei, de cara eu já fui para o Tá Com Elas, que é um projeto da Secretaria da Mulher, e foi uma oportunidade que o MEG me trouxe, porque foi um projeto prototipado por uma empresa júnior, foi a FECAP Júnior, e é um projeto social que auxilia mulheres empreendedoras em situação de vulnerabilidade. Então, mulheres que passavam por situações de violência, a gente ia na casa delas e dava uma mentoria, ajudava com o negócio delas. Então, para mim, isso já começou a trazer uma pulga atrás da orelha, assim, poxa, na graduação eu já posso causar esse impacto. E aí fui indo para eventos. Meu primeiro evento foi o EPEG do ano passado. E para todos os assessores, eu fui com mais 2 assessores e tinham 3 lideranças. E assim, foi uma virada de chave para os 3. Eu lembro que a gente saía das pautas e se olhava assim, meu Deus, o que a gente vai fazer agora? Porque é muita informação, é muita oportunidade que vocês têm para atuar e realmente, pô, atuar na comunidade de vocês. Eu falo na perspectiva de direito agora, assim. A gente conversava muito que tem um, um moço, que a gente fala tio, né? Um moço que vende tapioca lá na frente da faculdade. E aí a gente ficava pensando, poxa, será que ele tem CNPJ? Será que, porque o CNPJ para microempreendedor gera também direitos previdenciários, de aposentadoria, né? Será que alguém se preocupou com essa pessoa que está aqui todo dia, lá na FDR, a gente não tem uma cantina, então é ele que fornece comida para lá, para a gente. E faz parte da nossa comunidade, as redondezas também. A universidade serve para isso, para a gente prestar de volta o que a sociedade está nos dando, né? Essa oportunidade de educação. Então, o MEG não só antecipa essa prática que você tem de teoria, assim, a rodo dentro do curso, como também eu acho que é um grande processo de desenvolvimento pessoal também, conhecer, ter contato com novos cursos, novas pessoas, novas perspectivas, aí a gestão de pessoas e gestão de projetos. Minha gente, eu nunca pensei que eu fosse, assim, crescer tanto. Eu sou uma pessoa totalmente diferente. Eu entrei, eu era um bicho do mato. Tanto que o que me fez querer empresa júnior foi melhorar minha comunicação. Eu queria a área de comercial, eu queria saber vender e tudo mais. E agora eu tô aqui dando essa capacitação para pessoas que eu não conheço, mas espero ver futuramente em eventos e conhecer e conversar mais um pouco. Então, é uma oportunidade para você se desenvolver internamente e externamente também, networking, profissionalmente. Então, aproveitem, minha dica é essa. Agora que vocês estão nesse processo, tem toda a rede de apoio da FEGEP, né? E das empresas júniores também. Os nossos contatos estão aí. Eu tenho certeza que se vocês procurarem qualquer outra EJ, as pessoas vão ser receptivas, porque o MEG é assim, você para uma pessoa no meio de um evento, assim, sem conhecer ela do nada, pergunta o nome e começa uma conversa, como se fosse uma coisa de maluco. Mas é muito bom ser maluco dentro do MEG. Boa, Rachel, obrigado. E André também, obrigado pelo depoimento de vocês. Tem só mais uma perguntinha aqui que Camille perguntou no chat. Qual seria o nome do documento para pedir para o cartório calcular os custos da abertura do CNPJ? Se vocês puderem digitar aí para ela. Vou digitar aqui sim. Mas se você pedir por tabela de custos, eles já sabem identificar. Boa. Gente, vocês têm mais alguma dúvida, assim, para perguntar para os meninos? Eu acho que não, né? Eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês aqui hoje, pessoal. Vocês foram perfeitos, assim. É muito bom mesmo vocês terem vindo. A capacitação vai estar gravada
a gente vai estar postando no YouTube. Inclusive as capacitações que a gente já fez, os outros 2 últimos encontros, a gente vai postar no YouTube e vai estar mandando o link para vocês depois. E aí, vou pedir pro pessoal se despedir, mas antes da gente sair, eu vou só mostrar para vocês um documentozinho que é dos entregáveis. Eu vou explicar aqui e logo depois eu vou estar enviando lá no grupo do Telegram, beleza, gente? Então, pode se despedir, pessoal.